Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo esse vídeo. Eu sou Elton Ferreira, conselheiro tutelar de Quixuna do Pará, e esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para tirar dúvidas e levar mais informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as atribuições do Conselho Tutelar. E se você tem dúvidas ou vai participar de concurso público e quer saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o órgão Conselho Tutelar, não saia daí. Eu volto já. Você sabe por que, mesmo depois de 28 anos da criação do ECA, ainda há tanta dúvida sobre essa lei e sobre as atribuições do Conselho Tutelar? Se você tem dúvidas, acompanhe esse vídeo que agora eu vou contar um pedacinho dessa história para que você possa entender melhor o que aconteceu. A Lei Federal 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu da necessidade de garantir proteção integral a todas as crianças e adolescentes do Brasil. Nessa época, o país tinha de 30% a 40% de crianças e adolescentes na rua, e políticas públicas praticamente não existiam. Organizações sociais, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e vários profissionais engajados na luta pelos direitos da criança e do adolescente abraçaram a causa. Esses movimentos demonstraram na época o protagonismo da sociedade defendendo os seus direitos. Da união e força desses movimentos nasce o Estatuto, que revoga o Código de Menores, uma lei de 1979 que carregava a doutrina da situação irregular. E a situação irregular de criança e adolescente era quando eles se encontravam em violação de direitos, perigo moral, abandonado por seus pais responsáveis, sem se adaptar à família ou tivesse cometido um ato infracional. Fora isso, o Estado não atendia. Junto à nova lei, nasce o Conselho Tutelar, um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, no Estatuto. E quais são esses direitos? Direitos fundamentais. Eu vou ler o artigo 4º aqui para você entender melhor quais são esses direitos. O artigo 4º diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E quando o Estatuto revoga o Código de Menores, cerca de 70% das atribuições que eram do antigo juiz de menores agora passam a ser do Conselho Tutelar, que passa a promover as suas decisões e a sua atuação fazendo justiça administrativa, através de duas ferramentas: a requisição de serviços públicos e a representação daqueles que de alguma maneira ferem os direitos da criança e do adolescente. E o que seria a requisição de serviços públicos? Bom, uma requisição é um pedido-ordem do Conselho Tutelar. E esse pedido-ordem ele vai ser executado pelos equipamentos disponíveis no município. Equipamentos de saúde, educação, serviço social, segurança pública. E quando essa requisição ela é negada, o serviço não é atendido, o Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições, aqui no artigo 136, inciso 3º, a linha B, ele pode representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Ou seja, o Conselho Tutelar ele requisita o serviço e, ao receber uma negativa, ele pode representar a autoridade judiciária o descumprimento dessa decisão, dessa deliberação. Se nós pegarmos o Estatuto, no artigo 136, inciso 3º, veremos que é a atribuição do Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Portanto, quando há violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar tem a prerrogativa legal de requisitar esses serviços, nesse caso, na área de assistência, com o intuito de fazer cessar as violações.
Nós podemos observar que o legislador, ao criar o Conselho Tutelar, lhe dá 4 características: órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar é um órgão permanente. O que significa isso? Que, uma vez criado, ele não deixa de existir. Autônomo, ele tem autonomia nas suas decisões, dentro das suas atribuições. Isso significa ser autônomo. Não jurisdicional, ele não faz parte do Poder Judiciário e nem a ele está subordinado, assim como nem a um outro órgão da esfera municipal, estadual ou nacional. O Conselho Tutelar, ele responde ao ordenamento jurídico do país, tem sua autonomia. E zela pelo cumprimento. O que é zelar pelo cumprimento? É fazer com que aqueles que devem cumprir o direito efetivamente o façam. Se você pegar à LOAS, uma lei de 93 e a resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, vai ver quais são os serviços ofertados pela assistência social, dos quais o Conselho Tutelar não é órgão executor, e sim um órgão requisitador. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para alguns acontecimentos da história que podem ter sido a causa, a fonte de toda essa dúvida gerada, de todas essas distorções sobre o Conselho Tutelar. Vejam só, a Constituição Federal foi aprovada em 88 e a partir daí começaram as discussões para a aprovação do ECA. E em 1990, quando o ECA foi aprovado, não havia uma proposta de regulamentação para a assistência social. Somente em 1993, 3 anos depois, nasce a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que deveria ter sido aprovada junto com o Estatuto. Daí a confusão de quando é a assistência social ou o Conselho Tutelar. E isso explica muitas dúvidas existentes até hoje, porque logo após a aprovação do Estatuto, começaram a se criar os Conselhos Tutelares. E diante de um cenário em que o país tinha de 30% a 40% de crianças e adolescentes na rua, os conselheiros passaram a fazer aquilo que na realidade seria da assistência social. E quando a LOAS corrigiu isso, muitos conselheiros continuaram com as velhas práticas, algumas enraizadas até hoje, o que dificulta muito o trabalho do Conselho Tutelar na questão de conscientização. E como se não bastasse ser confundido como serviço da assistência social, o Conselho Tutelar carrega até hoje o status de polícia de criança e adolescente, segurança pública. E essa falta de informação levaram a estas distorções absurdas, em que a sociedade pensa que o Conselho Tutelar é polícia de criança e adolescente, que dá susto em criança e adolescente, que leva para a FEBEM. E olha que as FEBEM já deixaram de existir há muitos anos. Essas distorções levaram as pessoas a acreditar que o Conselho Tutelar é o responsável por fiscalizar bares, festas, motéis. E, inclusive, há quem pense que o Conselho Tutelar fiscaliza trânsitos, balneários, rodovias. O Conselho Tutelar não faz isso. E esse pensamento raso, danoso e essa cultura de achar que Conselho Tutelar é polícia de criança e adolescente surgiu dessa transição do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente. Porque nessa transição não houve uma preocupação, não houve uma divulgação, um esclarecimento acerca da nova lei. E algumas autoridades, como delegados, prefeitos, promotores e juízes, a sociedade e os próprios conselheiros entenderam que naquele momento o Conselho Tutelar ia substituir o comissário da infância. Isso não é verdade, porque o ECA mantém algumas funções do comissário da infância, que na nova lei passam a ser chamados de agentes de proteção. Uma das funções desses agentes de proteção é fiscalizar o cumprimento das portarias do Judiciário, entre elas aquela que disciplina a entrada e a permanência de crianças e adolescentes em bailes ou promoções dançantes, boates e congêneres. Já as atribuições do Conselho Tutelar estão definidas no artigo 136 do ECA. E no artigo 131, o ECA define o Conselho Tutelar como um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, essa é a dica. O Conselho Tutelar ele não executa serviços de saúde, educação,
de assistência, de segurança pública ou de qualquer outra área. O Conselho Tutelar, ele requisita. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre as atribuições do Conselho Tutelar, falando especificamente daquilo que é papel do Conselho Tutelar e aquilo que o Conselho Tutelar não faz. Quero agora agradecer a você que acompanhou atentamente esse vídeo até o final, pedir a você que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que assim tenhamos uma sociedade mais bem informada, ciente dos direitos da criança e do adolescente. Se você souber de alguma criança ou adolescente que esteja passando por alguma ameaça ou violação de direitos, que esteja sofrendo algum tipo de violência, você pode procurar o Conselho Tutelar na rua Luiz Batista Nonato, número 48, no centro de Pixuna, ali próximo da Prefeitura. Eu vou deixar aqui o contato do Conselho Tutelar, esse aqui é o telefone para você entrar em contato com a gente. E qualquer dúvida que surgir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as atribuições do Conselho Tutelar, eu vou estar deixando aqui meu WhatsApp. Você entra em contato comigo e eu terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.